mais dela. Sejam bem-vindos, Vinícius Pardini, Dr. Carlos Alberto Casanova já está presente também. Olá, tarde. Valéria, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Doutora Estela, doutora Ana doutor Amélia. Orestes também já está presente, é o vice-presidente, doutora Roseli, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Praia Grande, a doutor Arthur, Marcelo Fujita, que é membro da comissão, doutor Orestes Baquete, que é meu vice-presidente no cargo, doutor Rodrigo Canguçu, que é vice-presidente da Comissão de Direito Digital, Estela Serafini, nossa diretora tesoureira, tem mais aqui Anne Balducci, Marcel Luiz Gianese, Paula Marques Rodrigues, também uma grande colega e membro também da comissão. Vamos aguardar, então, o doutor Alexandre Ateniense, que deve estar por vir, por chegar também, e o doutor Valdemir, que estava achando que era presencial, então ele estava voltando correndo, precisava da bicicleta do Orestes, para o doutor Valdemir, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, aqui da OAB Campinas, achou que era presencial. Olha, dos seus aí, doutor Orestes, que quer logo que volte a presencial. Beatriz Junque também está presente. Obrigada, Beatriz, que também é membro da comissão. Arthur dos Santos Souza. Não sei se é da comissão, mas deve ser de alguma ou algum convidado. Vamos aguardar só um minutinho que o doutor Alexandre estava sem o link, agora já está com o link. Doutor Rodrigo, sabe que eu ia fazer um comentário? Faz tempo que eu estou querendo fazer esse comentário, vou fazê-lo agora. Toda vez que eu olho para você nessa cadeira, me dá a sensação que você está com aquele, eu não sei o nome, aquele aparato que os judeus usam na cabeça. Como o nome disso? Não sei. Sabe? Está sem áudio você, Carlos e Rodrigo. Spencer também está aí. Obrigado, Spencer, nosso segundo secretário. Alessandra Falasca, é membro da comissão. Kipa, lá, a Estela Serafini falou. Kipa. Me dá a sensação, me dá a impressão, Rodrigo, que você está com um kipa, aquele aparato que os judeus usam no cabelo. O que significa dizer que você está com mechas brancas aqui na frente, mas atrás não. Você está vindo do X-Men. Ai. Só aguardando o doutor Alexandre. Deixa eu ver se ele está com alguma dificuldade. Acho que não, ele está chegando. Achei que fosse a auréola de anjo. Não, não é auréola, assim, é anjinho, vai, Rodrigo, mas não é dourada, tá? Você não faz reflexo. Mas ainda assim, poderia ser que os branquinhos estivessem aqui atrás, né? Mas não estão aqui na frente, para ficar mais charmoso, vai ver que é isso. Ana Cristina Olivari também. Oi, doutora Ana Cristina Olivari, que é a secretária da Comissão de Direito Digital. Está secretariando lá. Liberaram o meu áudio aqui, doutora Valéria. Ai, que bom. É Kipá. Kipá, não é Kipa. E, doutor Rodrigo, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu conheci o seu pai e os seus irmãos, porque eu trabalhei durante 17 anos com o doutor Pedro de Alcântara da Silva Leme. E ele... sério, e eu lembro, e ele tinha muito respeito, tem ainda, pelo seu pai. Ai, que bom. Então, estou com ponto positivo aqui, hein? Gostei de ver. Tá vendo? Obrigado. Vou falar para o meu pai, ele vai ficar muito feliz. Eu lembro, na época, assim, eu trabalhei com ele logo que eu me formei, na verdade, trabalhei com ele 17 anos.
E a gente mantém muito contato até hoje. Ele tem um respeito muito grande pelo seu pai, sempre teve. Que bom, fico feliz. Vou passar para ele, ele sempre fica contente de receber essas notícias. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, eu acho que o doutor Alexandre Ateniense já conseguiu entrar, né? Então, eu acho que a gente já pode dar prosseguimento. Doutor Alexandre Ateniense, como está? Tudo bem? Acho que caiu, que ele chegou. Quem está presente também é o Celso Colli, a Aline Andrieta, nossa secretária aqui, primeira secretária da comissão. Doutor Alexandre. Olá, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, meu grande amigo, como está? Tudo bem? Estávamos aguardando. Mais uma vez, né? Então, tá jóia. Bom, pessoal, vamos então dar início, né? Já estava gravando, mas vamos dar início. Só pedindo, o doutor Carlos disse que o áudio dele não está abrindo, né? Pode abrir, Carol, o áudio de todo mundo, e quando começar a palestra, aí a gente controla os áudios só para que não haja barulho, né? Gostaria de dar início, então, ao nosso evento de hoje. Nosso evento de hoje, nós contamos com a presença de 2 palestrantes, tá? 2 pessoas da qual eu tenho um grande carinho, uma grande amizade, para tratar do assunto sobre campanha eleitoral e os dados pessoais dos eleitores, né? Nesse contexto, tem um áudio aí que está aberto, só nesse momento para a gente poder falar sem barulho, né? Eu vou apresentar aqui, nós vamos ter 2 palestrantes. Antes de apresentá-los, nós teremos aqui o Dr. Carlos Alberto Casanova Campos, que, além de membro da Comissão de Privacidade, ele é presidente da Comissão de Direito Digital aqui da OAB Campinas. Eu vou estar também fazendo a moderação, e nós teremos logo mais o Dr. Valdemir Moreira dos Reis Júnior, que é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral. Ele achou que ia ser presencial, então ele estava a caminho da OAB Campinas e está logo mais chegando no escritório e vai entrar já já. E para a nossa palestra de hoje, teremos 2 palestrantes. Pela ordem, eu já vou apresentar. Vamos começar com o doutor Alexandre Ateniense, depois com a doutora Ana Amélia Mena. O doutor Alexandre Ateniense, até quando eu escrevi o currículo dele, ele brincou comigo, porque há 2 anos atrás, ele fez uma palestra aqui justamente com o mesmo tema, né, semelhante, e aí o currículo, eu falei, mantenha o seu currículo, quando eu fiz o convite, e aí estava escrito, advogado há 32 anos. Ele falou, só muda o 2, porque agora já é 35. Então, o currículo, advogado com 35 anos de experiência, sócio fundador de Alexandre Ateniense Advogados, escritório de advocacia full service em direito digital, e com atuação em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, e um currículo vasto sobre a formação, bem como também pertence a várias instituições também ligadas à OAB e outras comissões. E ele hoje vai trazer um pouco de experiência do que ele vê, do que ele tem visto. Já naquela ocasião, ele já falava sobre isso, com as cartilhas, ele vai trazer para nós um pouco da experiência. E depois dele, né, teremos a doutora Ana Amélia, que é advogada em Direito Digital, consultora de proteção de dados, mestre e docente de MBA da FGV, atuante em geral no Rio e também acho que aqui em São Paulo. Agradeço fortemente, carinhosamente, ambos terem aceitado esse desafio de trazer aqui para nós, num tempo não tão longo, né, que eu até falei, uns 20, 25 minutos, para que a gente tenha um evento não cansativo e um evento que ainda dê possibilidade das pessoas comentarem. Então, fica aberta, doutor Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pode fazer a sua explanação. Acho que ele está sem o áudio. Ok, pronto. Boa tarde a todos. Acho que tem um áudio aberto aí. Vamos lá. É um prazer enorme estar tratando desse tema. Eu gostaria de saudar inicialmente a Valéria Reane pela ideia de colocar em pauta um tema tão contextualizado e necessário para esse momento
de eleições que a gente está vivendo. Isso mostra sempre que Valéria tem uma visão vanguardista das necessidades temporais que surgem em relação às discussões que o direito digital está sempre interfaceando com os ramos tradicionais do direito. Gostaria também de saudar a doutora Ana Amélia Mena Barreto, advogada de direito digital com larga experiência nesse assunto, em diversas áreas. Gostaria de saudar também o doutor Rodrigo, doutora Roseli, doutor Carlos Alberto, Orestes, Arthur, enfim. Acho que a lista é maior que eu pensava. Vocês me desculpem, Aline, Alessandra, Jonathan e por aí vai. Nossa, acho que nós estamos com muita gente na sala. Peço desculpa se alguém da mesa não foi saudado aqui, mas, de qualquer maneira, vamos nessa. Olha, eu me identifico muito com esse tema. Eu acompanho a legislação eleitoral brasileira nas plataformas digitais há 20 anos. Então, desde a primeira resolução que falava alguma coisa de internet, muito timidamente, eu já estava estudando esse assunto. Depois tive uma experiência fantástica, que por 10 anos fui o representante da OAB Federal para fiscalizar todos os sistemas, softwares do sistema eleitoral brasileiro. Participei de várias eleições do presidente. Trabalhei depois para diversos partidos políticos em estados muito complicados, para dizer dessa forma, como Maranhão e Alagoas, sempre orientando equipes de fiscalização de urnas eletrônicas. E a minha visão em relação à legislação eleitoral nas plataformas digitais é que o direito eleitoral ele traz sempre as primeiras novidades. Não temos nenhuma área do direito que é tão evoluída para poder regulamentar as plataformas digitais igual o direito eleitoral. Só para dar uma ideia, o direito eleitoral foi a primeira vez que a gente teve um texto de lei falando sobre malware, né, sobre os vírus, sobre acesso não autorizado a sistemas. Então, todas as grandes inovações que depois foram encampadas por outras áreas do direito pegaram a ideia a partir de uma norma de eleições, de resolução de eleições, já pensando nessa plataforma digital. E o que a gente sabe é que a tecnologia sempre corre na frente em relação à resolução. Então, nem sempre nós vamos ter respostas para muitas perguntas, sobretudo nessas eleições. A gente vem de uma eleição de 2018, onde vários candidatos não estavam preparados para poder desempenhar suas campanhas na plataforma digital, da mesma forma que o presidente eleito orquestrou a sua campanha. Só que com uma grande diferença agora, né? Que depois que nós vimos essas denúncias de disparo em massa e outras técnicas, porque a última eleição, ela foi... O cenário da última eleição era o WhatsApp e o conteúdo da última eleição era meme. Então, hoje eu acho que a situação mudou. Em 4 anos, em termos de tecnologia, há um avanço absurdo. Nós temos hoje ferramentas muito mais avançadas em termos de captação de dados pessoais sem autorização, ou seja, em desconformidade com a lei. E, por isso, a grande novidade é que também, nessa eleição, nós já estamos com a vigência da LGPD. Então, o que eu percebo é que, em vários momentos, na resolução para essas eleições, quando não há solução direta, minuciosa, cirúrgica, quanto ao maltratamento de dados pessoais, o legislador sempre remete à interpretação à LGPD. Então, eu acho que essa eleição agora vai ser uma eleição muito mais monitorada, seja pelos titulares de dados pessoais, seja por candidatos concorrentes, partidos concorrentes, etc., e com viés de poder fazer o controle também quanto aos dados pessoais. E aqui já fica uma crítica.
é exigível que haja a necessidade que cada candidato, ou pelo menos a sua agência de marketing que vai estar trabalhando, tenha que ter um canal de comunicação direto com os titulares de dados pessoais. Se isso não acontecer, obviamente, os eleitores vão ter negado o seu direito, que foi ampliado com a LGPD, contra a proteção dos seus dados. Então, situações práticas como revele os dados pessoais que você tem em relação à minha pessoa. Eu não dei consentimento, por favor, remova meus dados pessoais da sua base. Você está usando dado pessoal fora da finalidade pelo qual eu consenti na hora que eu me cadastrei como simpatizante do partido. Isso tudo corre o risco de ter muita desconformidade em relação a esses aspectos, porque pela cartilha do TSE para essas eleições, tanto o candidato ou o partido e a agência, eles são operadores conjuntos em relação aos dados pessoais. Então, para o TSE, não tem aquela figura de operador e gestor do dado. Não existe isso. Ambos são gestores dos dados pessoais. Até porque a gente sabe que, em muitos casos, essa parte é totalmente terceirizada. Então, razão pela qual a agência de marketing não vai ser considerada como um operador, pelo menos é o que está na cartilha, né? Então, ante essa lacuna que existe do titular de dados pessoais não encontrar um canal de comunicação direto para poder exercer os seus direitos, eu deixo uma pergunta no ar. Será que o TRE ou o TSE aceitaria, através dos seus sites que tem canal de denúncias, denúncias como essa, e tomaria medidas imediatas quanto de conformidade quanto aos políticos que estão sendo denunciados porque não tem esse canal? Hoje, se a gente for analisar, eu fiz esse teste em sites de vários TREs, não tem nenhuma informação de denúncia envolvendo maltrato de dados pessoais. Mas eu não vejo por que qualquer pessoa que se sentir prejudicada em relação a isso usar desse canal, já que não existe outro no site dos controladores para poder exercer os seus direitos. E aí vem também um outro ponto muito curioso, que na lei eleitoral antiga, a lei 9.504, artigo 57, surpreendentemente, tem uma regra de proteção de dados pessoais muito antes da LGPD. Eu estou dizendo que é o assunto relacionado à possibilidade de descadastramento da lista de disparos. Naquela época, esse artigo estava muito focado na situação de disparos de e-mails, spam não solicitado, era o que se falava. Só que esse artigo foi revisado recentemente, se não me engano, agora em 2021, e para tirar só essa caracterização de e-mails, para poder englobar diversos meios de comunicação por onde os dados pessoais são tratados, e agora aperfeiçoados com a LGPD de uma forma mais ampla, né? Um outro ponto que me chama a atenção é que há um prazo muito curto para partidos e candidatos excluir os dados do titular caso ocorra alguma denúncia de uso não autorizado. É apenas 48 horas. Então, esse artigo que eu mencionei, o 57E, de uma lei, pasmem vocês, de 97, né? Então, já tratava de proteger os dados pessoais dos titulares. Da mesma lei,
nós já tínhamos também a vedação à venda, doação, cessão de cadastro eletrônico em favor de candidato, órgãos públicos, etc. Ou seja, em outras palavras, nós estamos querendo dizer que continua valendo a regra de que não pode ser vendido cadastros de eleitores. Isso é extremamente proibido. Parágrafo 1º do artigo 57-E. E a possibilidade de multa que eu acho ridícula, R$30 mil. Isso não vale nada em relação a uma infração tão grande de tratar dados de 1 milhão de eleitores de forma não autorizada e ter uma multa de R$30 mil. Sinceramente, chega a ser irônico uma multa tão irrisória em relação a um dano tão grande que pode causar aos dados pessoais. Em outras palavras, qualquer candidato que queira fazer sua campanha tem que, essencialmente, fazer com que haja uma busca desses dados pessoais de forma orgânica, ou seja, espontânea, por parte dos titulares, mas não um disparo com base em dados em cadastro comprado. Não há nenhuma novidade quanto a isso, mas fica o registro, porque isso também trata de dados pessoais. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que foi novidade para essa eleição de 2022, é justamente relacionado a um tema que foi muito discutido e ainda está na mídia, sobre disparo em massa sem consentimento. Então, nós temos uma resolução 23.610, que no artigo 34 fala sobre as regras e as penalidades para quem fizer disparo em massa sem consentimento. Daí vai perguntar, poxa, mas como é que você monitora um disparo em massa sem consentimento no WhatsApp? É simples. A pessoa que recebeu, eu, por exemplo, essa semana recebi uma mensagem de um candidato me chamando de Rodrigo pelo WhatsApp. Quer dizer, eu acho que ele errou propositadamente o meu nome para poder fazer a campanha, porque se eu falar assim, como é que você me obteve meus dados pessoais? Aí eu vou dizer, eu não chamo Rodrigo. Ele vai falar, me desculpe, eu pensei que você fosse o Rodrigo. Então, mas na verdade ele conseguiu o intento dele, que era de fazer um disparo em massa para o maior número de pessoas, errando propositadamente o nome da pessoa no qual ele coloca a mensagem direta pelo WhatsApp. Então, estou chamando a atenção para um exemplo prático para poder mostrar para vocês que entre o preto e o branco, do que pode e o que não pode, vai ter muito candidato que vai circular pelos 50 tons de cinza, medindo o risco de que atividades como essa podem ter, no meu caso, se eu receber algo disso, de chegar no canal do TRE e denunciar. Olha, esse cara aqui está fazendo envio de mensagens sem o meu consentimento com os meus dados pessoais. E não é o fato dele não ter, do partido não ter, ou do candidato não ter esse canal de comunicação que vai me impedir de chegar para o TRE e denunciar esse fato como sendo o uso não autorizado sem consentimento dos meus dados pessoais para uma convocação de campanha. Eu não sou, salvo engano, eu nunca me filiei ao PDT. This meeting is being recorded. Eu nunca me filiei a PDT, nem nada, e certamente meu dado está circulando, sem meu consentimento, e eu vou denunciar. Né? Então, não foi, certamente, pode ter sido via compra ou doação de barras de dados. Né? Um outro ponto que eu queria chamar bastante atenção, também na cartilha do TSE, é o fato que, mesmo que o dado pessoal seja público, o TSE orienta que tem que haver o consentimento expresso, inequívoco e não vinculativo, né? Independente de qualquer outra condição. Né? Então, veja bem, uma situação prática que acontece. Um simpatizante de um determinado candidato ou partido vai ao site do partido para poder, de repente, colocar seus dados pessoais para poder baixar uma cartilha. Né? E, de repente, ele começa a receber disparo em massa por meio de mensagens instantâneas, né? Com total desvio
da finalidade, que era só para poder receber, baixar uma cartilha sobre o partido, por exemplo. Isso vai acontecer, não tem a menor dúvida. Só que esse desvio de finalidade, aliás, ele é muito... as penalidades da LGPD são muito rigorosas. E como essa eleição vai ser muito mais monitorada por todos, se comparada com a eleição de 2018, eu quero dizer aos candidatos que eles correm muito, e aos partidos, que eles correm muito risco de fazer uma prática como essa, porque pode ser objeto de denúncia e isso pode surgir uma penalidade. Era um outro ponto que, até então, eles nunca tiveram preocupação, porque tratavam isso com absoluta informalidade. É importante mencionar também que, na resolução que rege as eleições de 2022, por diversas vezes, existe o cotejamento, a referência da LGPD para solucionar questões sobre proteção de dados pessoais. Ontem eu tive uma conversa longa com um amigo que foi ministro do TSE, o Carlos Mário Veloso Filho, e volta e meia a gente está sempre trocando ideias a respeito desse assunto, e ele foi muito enfático de dizer que a dificuldade que o TSE tinha para fazer a resolução para as eleições de 2022, já tratando do assunto proteção de dados pessoais, é que ele não queria entrar no mérito de ser tão cirúrgico para criar penalidades, para criar vedações, porque a opção foi: deixa que a LGPD regulamenta esse assunto, para não haver conflito. Então, vai existir muitos julgados que a gente acompanha diariamente quanto a situações extremamente casuísticas que vão ser levados ao plenário do TSE para julgamento. Esperem para ver. Esse assunto vai ser muito debatido e certamente nós vamos ver a criação de uma jurisprudência que não tinha antes sobre tratamento de dados pessoais nas eleições. Então, eu quero dizer com isso que nem sempre, nesse momento, por mais que exista resolução, nós vamos ter resposta para todas as perguntas. Porque todas as respostas, certamente, vão começar a surgir na medida em que o TSE firme jurisprudência interpretando a resolução e interpretando a LGPD. E nesse ponto, eu gostaria de destacar uma crítica a uma notícia que circulou agora, semana passada, ou essa semana, na Folha, que me parece um retrocesso, sobretudo em relação aos princípios básicos da LGPD, quando se fala de acessibilidade e transparência. Então, o que aconteceu? A decisão do TSE restringindo a transparência sobre os bens do candidato. Então, antigamente, o eleitor sabia que o candidato X tem participações societárias de tantas cotas, no valor de tantos reais, na empresa tal. Com essa decisão agora do TSE, o eleitor titular de dados pessoais, ele não vai saber qual empresa, em que ramo atua, em qual cidade o candidato. Eu acho que essa medida vai entrar totalmente em choque com que a LGPD normalmente preceitua em suas bases em relação à transparência. Digo isso por quê? Porque existe, por trás disso, um interesse público. E o interesse público não pode ser privado dessas informações pessoais para formar o perfil, tal como ele é, de cada candidato. Então, eu vejo vários pontos de risco que vão acontecer ao longo da campanha. Primeiro, qualquer dado, olha que interessante isso, Valéria, qualquer dado que seja colocado por um simpatizante de um partido, ao fazer um cadastro no site do partido, esse dado não vai ser um dado pessoal comum,
já vai ser um dado pessoal sensível, porque já revela uma característica que pode causar uma certa discriminação para ele por estar tendo filiação partidária ou simpatizante de uma corrente de direita ou de esquerda. E ele pode ser discriminado por isso. Então, são detalhes muito sutis que a gente tem que perceber que um cadastro de um simpatizante num partido político ou numa campanha de determinada pessoa, todos esses dados, via de regra, podem ser sensíveis. Podem, dependendo do formulário como é elaborado. Então, eu acho que vai acontecer ainda muitas situações de desvio de finalidade dos dados pessoais, em que, por exemplo, o titular de dados, eleitor, ele entra no site de um partido, de um candidato, para receber, para baixar uma planilha, mas, de repente, ele está sendo abordado para poder revelar a intenção de voto. Aí ele vai falar, pô, peraí, eu não quero... Como você obteve meus dados? Ah, você preencheu o cadastro do nosso partido, eu quero saber se você vai votar no candidato A ou B. Opa, peraí, existe uma violação, porque meus dados pessoais sensíveis, né, sobre opinião política, filiação, organização de caráter político, foram para aquela finalidade de baixar uma cartilha, não te dei autorização para isso. Então, esse é um risco também que eu vejo muito sério, né? Então, o eleitor, ele, ao consentir, ao colocar seus dados pessoais num cadastro, ele tem que receber uma informação clara, adequada, ostensiva, com todas as informações necessárias para compreender as finalidades que justificam a coleta dos seus dados, a coleta e o tratamento dos seus dados, né? Então, qualquer constituição de criação de banco de dados para partido político, após a vigência da LGPD, tem que ter o consentimento inequívoco, expresso, dos eleitores de forma livre, não vinculante, né? Sempre observando, durante toda a cadeia de tratamento, a finalidade específica indicada no momento da coleta de dados. E não achar que, com isso, ele tem um cheque em branco para poder fazer qualquer finalidade que queira. Ou mesmo de não ter um canal de comunicação que permita fazer a remoção desse dado, caso o titular queira revogar o seu consentimento, né? Um outro ponto, já chegando ao final, que me chama a atenção, é a questão da accountability, né? A prestação de contas, né? Outro princípio da LGPD. Né? As finalidades de tratamento, as categorias de dados pessoais tratados, a existência de decisões tomadas com base no tratamento automatizado dos dados pessoais, suas características de ocorrência e compartilhamento de dados, o tempo de retenção desses dados, o local onde esses dados vão ficar preservados, quais são as práticas de eliminação e descarte dos dados pessoais depois que cumpriu a finalidade de apenas serem utilizados na campanha de 2022, os meios pelos quais os titulares de dados podem exercer os seus direitos. Tudo isso são pontos que nós não temos resposta total sobre essa situação. Nós vamos ter que acompanhar para poder ver que agora tem a LGPD que amplia esses direitos e que eles podem estar violando, né? Então, não há dúvida que, no contexto político eleitoral, qualquer partido político, qualquer coligação, candidato, agências, são considerados como agentes de tratamento de dados pessoais, bem como as organizações que vão ser contratadas para dar suporte, desde que elas também tenham, de alguma forma, uma participação no ciclo de vida do dado pessoal do eleitor, né? Então, falando ainda um pouquinho sobre a questão dos disparos em massa, que está lá no artigo 34 da Resolução 23.610, é vedada a realização de propaganda por meio de disparo de massa de mensagens instantâneas, leia-se WhatsApp e Telegram, né, sem o consentimento da pessoa destinatária, ou a partir da orientação, da contratação de expedientes, tecnologias, plataformas ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação em desacordo com seus termos de uso. O que significa? O Meta, que é o dono do WhatsApp, ele tem um termo de uso.
mas, de repente, tem outros agentes de tratamento que desenvolveram APIs para poder fazer coleta não autorizada de dados pessoais. E, então, nesse caso, eu entendo que a responsabilidade vai recair sobre aquele que foi contratante dessa empresa, que também age como agente de tratamento. E, então, uma agência dessa que, de repente, resolve fazer uma ação ousada de marketing pode deixar em risco o candidato. Não tem a menor dúvida. Até para tornar inelegível, se for o caso, dependendo da situação. É um outro ponto de destaque. Então, o que eu acho que vai acontecer e que me chamou a atenção é que essa resolução para as eleições de 2022, ela diz que está claro que o tratamento de dados pessoais para propaganda deve ser informado ao titular. Então, é a primeira vez que nós vamos ter uma eleição, digamos, plena, com cotejamento da LGPD. Por isso, mais uma vez, eu parabenizo Valéria e toda a OAB de Campinas pela contemporaneidade desta palestra, que há 2 anos atrás a gente não poderia aprofundar tanto como foi agora, né? Então, o controle das propagandas eleitorais em termos de proteção de dados vai ser massivo, não tenho dúvidas, por mais que a campanha seja curta. Os candidatos, eu atuo como consultor em plataformas digitais para alguns candidatos, todo mundo está achando que a campanha é muito curta, que não vai ter tempo para um titular denunciar uma eventual irregularidade da LGPD, e a minha orientação é: não é assim que funciona. O eleitoral, por padrão, tem sempre decisões muito rápidas. Então, hoje, uma denúncia de um maltrato de dados pessoais leva segundos. A partir do momento que você recebe uma mensagem não solicitada pelo WhatsApp, e entra no site do TRE e denuncia esse fato. E aí, instaura-se o processo. Então, quem acha que isso não vai funcionar na prática pode se enganar, porque o TSE, o TRE, eles já têm um mindset, né, uma mentalidade completamente diferente de execução de medidas em tempo real. E quanto a tratamento de dados pessoais, então, essa situação pode ser realmente muito maior. E os candidatos, os partidos precisam conhecer desses riscos para pensar 2 vezes se vale a pena ou não bancar alguma atividade de marketing não consentida, para que isso possa colocar em risco a própria campanha do candidato. Basicamente, o que eu queria trazer para vocês, compartilhando um pouco dessa experiência que nós estamos aqui quente, lidando diariamente com alguns candidatos, e que surgiram já essas dúvidas, esses pontos que eu chamei a atenção, era o que eu poderia contribuir para que fomentasse depois o debate entre todos os participantes, que eu tenho certeza vão também trazer inúmeros subsídios iguais a este para poder fazer com que o nosso debate seja o mais profícuo possível. Muito obrigado. Bom, obrigada, Carol.
orientação da OAB que a gente desative os áudios para que as pessoas, os palestrantes possam ficar à vontade. Provavelmente o áudio da doutora Ana Amélia já deve estar disponível. Já está disponível, Ana? Já. Ah, que ótimo. Então, antes de eu fazer alguns comentários e chamar o doutor Carlos também para fazer os comentários, eu vou dar a palavra para a doutora Ana Amélia, que assim a gente já faz os comentários no final. Pode ser, doutora Amélia? Ótimo. Então tá. Então, Carol ou Andressa, pode manter os áudios fechados, só depois não esquece Deixa eu compartilhar uma tela? Claro. E depois você só não esquece de mim aqui, Carol, por favor. Ela está bem pequenininha. Agora sim. Agora deu. Bom, vamos falar mais rapidinho para poder dar tempo de ter um bom debate, como vocês já ouviram o meu antecessor, doutor Alexandre Ateniense, com a sua experiência. O assunto é bom, né? O advogado fala que o assunto é bom. Valeriane, obrigadíssimo pela felicidade de estar aqui falando conversando essa oportunidade com a OAB Campinas, né? Muito obrigada. Obrigada pela presença da nossa diretora, doutora Estela, presidente da Comissão de Eleitoral, doutor Valdemir, e o presidente da Comissão de Direito Digital, doutor Carlos Alberto. Ok? Bem, vamos lá fazer um download em banda larga aqui, né? É a primeira vez que nós estamos falando, então, né, estreia nas eleições de 2022 a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai tratar que cuida do tratamento de dados pessoais no contexto eleitoral. Okay? A Justiça Eleitoral, ela sempre foi um exemplo de incorporação da informatização e sempre se manteve bem atenta a esses recursos tecnológicos utilizados para fins eleitorais, justamente pela sua responsabilidade em organizar as eleições. Agora, nós temos, então, um elemento complicador, que seria a LGPD. Bem, senhores, uma campanha não se faz sem dado pessoal de eleitor. É preciso que o candidato chegue nos eleitores para que leve a sua proposta, não é? Ou seja, a comunicação das plataformas dos candidatos é fundamental. Então, nós estamos falando de quê? Proteção de dados, cujo ativo de uma campanha eleitoral são os dados pessoais dos eleitores, né? Quem tem o dado pessoal do eleitor? Vamos pensar? O partido tem. O diretório estadual tem, se ele for filiado. O diretório municipal também tem, se ele for filiado. O candidato tem, e agora as figuras das federações e das coligações. E o TSE tem tudo de todos. Não é verdade? Inclusive, o próprio TSE está fazendo o seu dever de casa para ver o que ele vai fazer, como ele vai tratar esses dados que ele tem, inclusive dos candidatos, né? Bem, o que a LGPD diz, né? Candidato precisa de dado cadastral. Dado cadastral é dado pessoal. Quais são? O nome, endereço, os documentos, o contato de telefone é importante, porque por causa do disparo de serviços mensageiros, eventualmente o e-mail também, o perfil comportamental, que também é considerado dado pessoal, né? A filiação e as filiações, né? Filiação do eleitor. Mas, nesse ponto aqui, nós temos um elemento que é chamado na lei de dado pessoal sensível. Ou seja, é aquele tipo de dado, é aquela qualidade de dado que pode vir trazer algum prejuízo, né? Algum risco para o seu titular. Então, nesse caso, o dado da filiação política, da opinião, o dado biométrico, não é? E a fotografia, isso aqui eu acho que se aplica mais somente em filiação política, se aplica mais aos partidos, porque são eles que detêm a relação de filiados, não é verdade? Bem,
Essas eleições, então, nós temos enfrentaremos uma dupla aqui de competências de fiscalização, uma competência concorrente dita pela própria LGPD. O Tribunal Superior Eleitoral, ele organiza as eleições e tem funções normativas, e a ANPD, que funciona, que fiscaliza as violações da Lei Geral de Proteção de Dados. Essas competências, elas estão muito mal delimitadas, né? Mas eles fizeram aqui um acordo de cooperação técnica, né? O TSE com a ANPD, vamos lá, visando zelar e promover a adequada aplicação da legislação de proteção no âmbito eleitoral, né? Em especial, mediante orientação e conscientização de todos esses players da campanha eleitoral. E, como resultado desse acordo de cooperação técnica, eles lançaram um guia orientativo. Na verdade, está faltando orientação nesse guia, ok? Ele está muito assim, sabe? Ele não fala muito da co-controladoria ou controladoria conjunta, não é? O guia não é muito claro nessa definição desses papéis, não, né? Ou seja, o que nós podemos ver daqui para frente é uma grande dúvida sobre a aplicação, o entendimento da ANPD. Veja bem, o que for eleitoral, que o TSE já atualizou as suas normas, por exemplo, em relação ao LGPD, ele colocou tudo, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, de acordo com a Lei Geral, mas ele já havia antes regulamentado também. E quem é a ANPD? A ANPD, por enquanto, ela não fez nada, nem fiscalização. As fiscalizações estão lá dentro, guardadas, ninguém sabe. Por quê? Não pode aplicar multa, porque ainda não foi a falta regulamentar a dosimetria da pena. Mas é preciso que ali você vai poder, na ANPD, você vai fazer a sua denúncia, o seu direito de petição. Veja bem, nós temos um elemento novo nessa eleição, que nós não podemos nos esquecer, é o titular dos dados. Antes, nós falávamos de pessoas que enviam e-mail, enviam mensagens automáticas, dependendo do prévio conhecimento do candidato. Agora não. Agora nós temos o empoderamento do titular. Se o titular quiser reclamar e denunciar alguém, em relação à aplicação da LGPD, ele vai para a NPD. Né? E o que ela vai fazer, nós não sabemos. Sabemos que não haverá ainda a questão da multa, exatamente pela impossibilidade da aplicação da multa, mas sanção administrativa, sim. Né? Então, vamos lá. Atualização da legislação. Isso antes podia, né? Entregar ao partido a listagem das inscrições eleitorais, tanto listamento como transferência. Então, olha o update que o TSE fez. A relação de inscritos só vai constar nome, inscrição, só para os 4 dígitos do título, operação, município, ou seja, cadê o endereço? O dado cadastral do eleitor aqui, o partido já não vai ter mais o acesso. Né? E o Tribunal de Minas ele já negou o pedido de um partido que queria receber a lista de eleitores. Né? Nós estamos vivendo uma situação nova, mas é uma situação nova que já tem algumas delimitações, mesmo que seja de uma forma meio nebulosa. Okay? Passando para as responsabilidades, quais são as atribuídas a tanto candidatos, partidos, federações, coligações. Né? O guia, isso ele fala. Bom, o candidato, eu estou pensando mais em candidato, porque quem está atrás de eleição é o candidato. Né?
Ele precisa correr atrás de voto, não é verdade? A organização da campanha dele tem que estar muito azeitada para não dar problema para ele, né? Tanto na legislação eleitoral, do TSE, quanto pela ANPD. Então, vamos lá. A ANPD, a LGPD, quer controlador, que sejam nomeados agentes de tratamento e o encarregado. Não deixando claro aqui a possibilidade de uma controladoria conjunta. O controlador, gente, é quem decide o tratamento. O operador obedece o controlador. E o encarregado atende às demandas, primordialmente a função dele é atender às demandas dos titulares de dados, ok? Então, o que a lei fala? O que a normativa eleitoral fala? Aqui é novo, né? Respeitar a finalidade para a qual o dado foi coletado. Antes isso não havia, né? Disponibilizar as informações sobre o seu tratamento. Criar um canal de comunicação com o titular. Veja bem, isso é obrigatório, né? Porque eu, como titular, eu tenho o direito de perguntar para ele: você trata meus dados? Você tem meus dados? Você compartilha com quem? Né? Mas os meus dados estão errados, eu quero que você retifique. Né? Não, eu quero que você me tire dessa lista, me descadastre. Né? E além de ter o contato de encarregado, né, que isso tem que estar em todos os meios de comunicação, agora, a partir do dia 16 de agosto, quando começa o período eleitoral, de comunicação dos meios de comunicação do candidato. Tá? E informações claras e acessíveis dos seus endereços eletrônicos. Eu não posso tentar falar com você e o e-mail voltar, você não me dá... o candidato não dá nenhum tipo de satisfação. Tá? Os dados tornados públicos pelo titular também devem ser informados. Vamos lá. Nós dissemos mais atrás que o perfil comportamental do titular de dados é considerado um dado pessoal. Né? Então, a galera do marketing vai procurar, né, vai fazer para patrocinar as suas mensagens, né? Ele vai direcionar para aquele bairro, para aquela idade, tudo isso o Facebook vai te dar, ok? Tá, eu posso usar esses dados que ele publicou? Olha aqui o que a resolução diz, né? Devem ser informados para garantir o seu direito de ser informado. Então, veja bem, o princípio da informação, ele empoderou cada vez mais o titular, como nós dissemos. E, além disso, ele tem que tratar esses agentes da segurança dos dados. Todo mundo sabe que dado vaza. Agora, você já pensou se um dado de partido político? Ou federação, ou coligação, que contém dados sensíveis, né? Os dados da filiação. Né? O candidato pode até ter, mas o candidato vai querer falar mais com os titulares. Mas, em relação aos partidos, a responsabilidade é muito grande. Né? Em relação à base de dados, gente, o que a lei fala? Eleitoral. Eu vou ler com vocês. Tratamento de dados, né? Base de dados, inclusive doação, cessão, tanto por pessoa jurídica como por pessoa natural, tem que obedecer a LGPD, a Lei das Eleições. Então, as duas se aplicam, cada uma no seu quadrado. Né? Então, o que não pode? Muita coisa já não podia. Né? Não tem tanta novidade aqui assim. Não pode doar em favor de candidato, não pode vender cadastro de número de telefone para disparo em massa, não pode vender cadastro de e-mail. O doutor Valdemir já deve estar vendo aí com seus clientes, né? Tem um monte, os meus clientes estão falando assim: Ana, pelo amor de Deus, fala com a minha galera, porque tem muita gente querendo vender que eu compre lista de WhatsApp. Né? Então, uma oferta muito grande. Você vai se comunicar com todo mundo? Você vai se comunicar, inclusive, com o TSE. Né? Disparo de propaganda e disparo de massa em propaganda. Ou seja, isso já existia. Né? O que pode? Vocês vão ver pouco menos possibilidades. Né?
pode enviar mensagem com o consentimento do titular cadastrado, né? Ressalvado o direito de descadastramento, né? Então, vamos fazer uma pergunta aqui. Eu já recebi também, viu, o Alexandre, um candidato a deputado, só que ele é filho de uma família muito querida. Então, ao invés de denunciar, eu fiz um hello, momento hello, sabe? Mandando para mim, que nem voto no Distrito Federal, né? E eu quero ver, ainda não tive tempo de ver, se o descadastramento está funcionando. Mas só o fato dele me enviar, ele já não poderia, porque ele não teve autorização. E tanto fica patente a compra de uma base de dados aleatória, porque ele é candidato no DF e eu não moro no DF, né? Então, isso daí já é um indício de que ele comprou uma base de dados. Pode utilizar banco de dados desde que você observe os princípios. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei principiológica, né? E é com base nesses princípios que a ANPD, Autoridade Nacional, vai dirigir as suas sanções, ok? A finalidade, então, a lei não diz como fazer, ela diz o que você tem que fazer, né? Ou seja, então, aqui ela quer que você obedeça o princípio da finalidade, da necessidade, você tem necessidade desse dado, né? E da transparência, né? Que vem junto anda junto, para e passo, com o princípio com a base do consentimento, tá? E se você quiser compartilhar esses dados, eles têm que ser não apenas informados, gente, consentido para o titular para fins específicos. Então, aqui, nesses 3 pontos que podem, a gente vê mais problema do que aqueles que nós vimos que não podem, né? Porque aqui existe um compartilhamento de pessoas naturais com a sua base de amigos. Teria problema? Não, ele está enviando a mensagem, não é você o titular, né? Nós temos que pensar o que nós temos hoje. Uma grande dúvida. Todos têm dúvidas. E essas dúvidas não foram sanadas através desse guia que foi publicado, né? Muitas questões, gente, não foram enfrentadas, né? Nós temos, inclusive, questionamentos sobre qual período que se refere, né? Porque nós temos a pré-campanha, nós temos a campanha e nós temos o período pós-eleitoral, né? Ou seja, eu sou pré-candidato, eu não tenho meu registro deferido, né, Tovani? Eu não tenho CNPJ. Eu coleto dado de umas pessoas que foram compareceram a um evento meu. Eu posso utilizar esse dado depois? Eu vou ter que ter um papelzinho de consentimento para todos que entrarem ali, né? Nós temos várias questões. Então, eu vou deixar aqui com vocês o que mais mais indagações nos trazem justamente pela possibilidade, né, dos nossos candidatos, dos candidatos virem a ser aplicada alguma sanção a eles, né? Por exemplo, compartilhamento entre partidos e diretórios. Partidos aqui a gente vai colocar coligação e federação também, tá? E diretório municipal e estadual. Ok, um pode passar por outro pode passar por um, o outro tem, o outro não tem. Onde é que está autorizado? Claro que não está autorizado, nunca foi autorizado, né? E veja bem, filiação política, né? A partido político é dado sensível. Então, dado sensível, o uso é muito mais restritivo, né? Ou seja, e essas bases antigas, né? Eu tinha uma base, essa base minha de outros carnavais, digamos, de outras eleições, né? Quais bases legais eu vou poder utilizar na base legada? É só do consentimento? O consentimento
não se aplica a base legada. Eu já tinha esse consentimento, né? Eu já tinha um fundamento que era o quê? A finalidade. A finalidade qual era? Mudou a finalidade? Não. Então, eu vou ter que ir atrás colher o consentimento de toda a minha base legal. Outra coisa, eu posso usar a fazer reuso de uma base legada? A LPD ainda não regulamentou isso. Ou seja, não é apenas a questão eleitoral, existem regulamentações que a LPD ainda não se posicionou. O que nós temos que pedir aqui e dizer a anonimização de dados também, né? É outro problema se eu vou ter que anonimizar também. Bom, nós temos que priorizar a transparência. Vamos lá pensar nessa figura empoderada do titular de dados. Nós temos que atender ao titular. Né? Quando a gente fala para os nossos clientes que tem que fazer isso, pelo amor de Deus, você acha que alguém vai fazer isso? Olha, pode ser um instrumento, inclusive, que você possa utilizar para denunciar o seu adversário, já que ele não está rezando a cartilha, né? Eu falo, não, eu já ouvi de um, então eu vou combinar com ele. Ninguém fala com um, com o outro, ninguém denuncia o outro em relação a isso. Falei, tá, mas você esqueceu da figura principal disso tudo, que é quem? O titular. Eu não quero receber os seus dados, eu não quero receber a sua comunicação, né? Então, a transparência é fundamental. Todos os meios de comunicação oficiais do candidato, a partir agora do dia 16 de agosto, quando se inicia o período eleitoral, tem que constar tudo isso aqui. O aviso de privacidade, a política de cookies, o canal de eleitor, dizer com quem ele tem que falar. Né? Agora, para você fazer isso tudo aqui, você antes vai ter que responder essas perguntas. Você vai ter que fazer uma faxina, uma higienização da sua base de dados. De onde é que veio esse dado? Que chega um cabo eleitoral seu, do interior, né? Eu fiz muita campanha na minha vida, eu sei como é que eu tenho experiência, infelizmente, na própria pele. Chega um cabo eleitoral, doutor, vem aqui trazer uma listinha. Tá, mas de onde é que veio essa lista? É quem? Né? Quais são os dados que eles estão me dando? É cadastral? É sensível? Como é que o senhor coletou? Como é que é a forma dessa coleta? Eu tenho que avisar como é que eu vou eliminar esses dados. Eu poderei guardar esses dados, né? Armazenar esses dados para depois. Eu não vou... Não, deixa ele aqui que eu posso precisar dele. Ao mesmo tempo, você vai ter que dizer nessa política qual a duração do tratamento e se vai ter compartilhamento. Eu acho que os candidatos estão procurando voto e vão ter que alguém para olhar isso. Né? Encerrando aqui, Valéria, eu fiz uma pesquisa sobre... Eu já tinha feito uma pesquisa antes, você me dá a felicidade de conversar com vocês, sobre os partidos. Mas, graças a Deus, essa minha atividade foi muito facilitada por uma publicação do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, aqui do Rio de Janeiro. Eu deixei o link aqui para vocês, que fez essa... Eu até agradeci os fellows dele, falou, você me poupou um trabalho enorme. Gente, olha que coisa fantástica. Bom, 24, 28 partidos. Só 8 têm uma política de privacidade. Os poucos que têm não são abrangentes. Avisa sobre o compartilhamento? Não. Informa sobre os direitos do titular? Não. Então, se nem os partidos, a nível nacional, fizeram isso, você já pensou no diretório municipal de uma cidadezinha com pouquíssimos habitantes fez isso? Nós não estamos falando de grandes centros como é São Paulo. Nós temos que pensar também em centros pequenos. Né? Bem, a campanha começa a partir do dia 16, né? E pelo prazo exíguo de, senhores, 45 dias.
né? 45 dias é muito pouco tempo para fazer campanha, mas é muito tempo para ter problema. O Ministério Público Eleitoral está aí. Então, o que eu digo aos nossos ouvintes, aos nossos clientes, você tem que fazer o mínimo, né? Você tem que entregar o mínimo nessas políticas de publicidade que eu avisei para vocês, e tem que responder. Veja bem, o seu maior adversário aqui não é o seu adversário político, é o eleitor. Porque eu posso ir lá no meu cantinho, tem um link para mim, titular de dados, fazer minha denúncia na NPD. Eu vou largar para lá. A NPD vai atender o titular. E o TSE vai atender candidato. Em que pese essa competência concorrente, que nós dizemos que porque a própria lei diz isso, nós temos que estar bem atentos ao atendimento ao eleitor, né? Porque aqui, para a LGPD, ele é o titular de dados. Bom, espero não ter me alongado muito. Eu deixo para vocês aqui a apresentação que está no meu site, né? E desde já, Valéria, mais uma vez agradeço o convite e a honra de participar, e eu quero te dar os parabéns pela sua condução à frente da presidência da Comissão de Proteção de Dados, ok? Obrigada. Bem, Ana Amélia, conforme eu deixei o doutor Alexandre falar, agora você falou, eu só tenho a agradecer o material e a palestra de tamanho grau de nível, tanto o doutor Alexandre como você, Amélia, nos trouxeram hoje, né? Eu tentei, inclusive, coletar todo o material, inclusive que o doutor Alexandre falou da resolução, eu coloquei aqui para que as pessoas pudessem acompanhar, conforme ele foi falando, que já é um comentário meu, doutor Alexandre. Meus parabéns pela sua apresentação, sobretudo pelos pontos que você tocou. Pode abrir o microfone, doutor Alexandre, senão ele fica mudo, né? Uma das coisas que você falou que me chamou bastante atenção e que eu concordo é que você disse que a maioria da legislação inovadora, ela parte sempre, no âmbito digital, ela parte sempre do Tribunal Eleitoral, né? Justamente por conta... Tá liberado seu áudio, doutor Alexandre? Não, libera, por favor, a Carol, que assim a gente pode trocar uma ideia. Justamente por essas questões que envolvem tanto a massificação das pessoas em busca do desespero dos dados pessoais para que possam ganhar, né, a eleição. Eu achei fabulosa essa sua argumentação, no sentido de que realmente eu concordo com você. Realmente vem das resoluções, vem do Tribunal Superior, as inovações e as grandes e boas resoluções que deverão ser seguidas em função das questões digitais, os memes, né? Então, olha, fabulosa essa sua lembrança. E também com relação às questões, você falou tantas coisas importantes, mas as questões dos dados pessoais, você tratou sobre os públicos, né? E é muito, muito cirúrgica essa questão também, que não é porque ele é público que ele está aberto, que é uma grande diferença, né? Do dado aberto para o dado público, né? Então, isso não vou entrar no detalhe agora, mas depois, quem quiser, busca aí a diferença de dado aberto e dado público, que sim vai requerer, como você enfatizou, a questão do consentimento, né? E até uma outra coisa que você levantou, fundamental, depois reforçado pela Ana Amélia, foi a questão do dado sensível, que nunca, em nenhum momento, nós tivemos a aplicação da LGPD nesse quesito, que vai ser agora, no dado sensível com relação a partidos políticos, e aí as pessoas começam a compreender por que talvez tenha sido de forma taxativa a colocação do legislador quando quis se referir a dados sensíveis. Talvez ele possa pecar daqui uns 2 ou 3 anos, hajam outros dados que vão
ser considerados como sensíveis, mas para a atual conjuntura de uma eleição, nada mais preciso e cirúrgico como esse dado sensível. Então, parabéns, doutor Alexandre, pela sua apresentação. Vou abrir para o senhor dar a sua resposta e depois faço um comentário da Ana e já passo para os outros comentários. Certo. Valéria, tem 35 anos que eu estou nesse estudo do direito digital, certamente um dos precursores. Sempre quando eu quis entender como é que seria a regulamentação das plataformas digitais no Brasil, eu sempre me recorri à leitura da legislação eleitoral. É de lá que surgem as fontes para outros casos. Vou citar só um caso, só para você ter ideia. Acesso não autorizado a sistemas, ou seja, invasão do dispositivo informático. Eu acho que a resolução tratando disso com penalidades no TSE veio, salvo engano, vou errar o número, mas em torno de 10, 15 anos antes da Lei Carolina Dickmann, só para você ter ideia. Então, eu chamo muita atenção para aqueles que são entusiastas dessa área. Eu cheguei a escrever 3 livros sobre eleições, sempre com 100 e poucas perguntas e respostas, que tinha ideia que era o que pode, o que não pode, ou como pode. Isso a cada resolução. Nesse ano, o TSE fez a cartilha e eu ainda não me faltou tempo para poder fazer isso, mas essa live serve para compensar de alguma forma. O que me chama a atenção é que as regras mudam muito, e essas regras mudam de acordo com os fenômenos mundiais que estão acontecendo. Então, tenha certeza que o aprimoramento da legislação brasileira para as eleições de 2022 tiveram suporte, né, a partir das situações novas que nós convivemos na eleição de 2018, que ninguém esperava que acontecesse, mas aconteceu, que era uso não autorizado de dados para poder fazer disparo em massa, e, sobretudo, também de um fato externo que a gente nunca pode esquecer, que é o escândalo da Cambridge Analytica, onde a empresa fechou, tinha, inclusive, escritório em São Paulo, né, dava suporte para alguns candidatos aqui no Brasil, porque, quem não assistiu, eu recomendo assistir um documentário, tem no Netflix, Privacidade Hackeada. É fantástico. Um dos melhores documentários que eu já vi até hoje. Mostram que essa empresa tinha cerca de 43 referências de cada eleitor norte-americano. Então, essa história que a gente fala, assim, venda de banco de dados, não sei o que e tal, isso me soa algo muito old school, ou seja, coisa totalmente desatualizada. Hoje, o mundo atual, pegando o exemplo da Cambridge Analytica, é tudo na base de coleta não autorizada de dados pessoais, através do sistema. Então, comprar já ficou fora de moda, né? É tão fácil coletar. Quer dizer, tudo bem, de repente não são todos os candidatos que vão ter condições financeiras de contratar serviços que vão se oferecer no mercado em relação a isso. E, com isso, obviamente, vão estar em desvantagem estratégica numa campanha eleitoral. Mas, em 4 anos, a tecnologia avançou muito. Então, o sistema que hoje existe permite violar os dados pessoais sem muita rastreabilidade ainda. Então, a única situação que é um direito garantidor de cada eleitor, de cada titular, é se ele conhecer um pouco dos seus direitos e, dali, encaminhar denúncias, né? A Ana Amélia falou a respeito da NPD. A NPD, eu não sei se ela estaria aparelhada realmente para poder receber rapidamente essas denúncias. Eu acho que o caminho mais efetivo seria pelo TRE ou pelo TSE, mas já tem caso aqui no escritório de defender clientes que já estão em procedimento administrativo
por fiscalização da ANPD. Então, ela já está em andamento. De uma forma tímida, é bem verdade. Estruturada ainda não está. Funciona no segundo andar do Ministério da Economia, lá em Brasília, mas já anunciou há uma semana, 2 semanas atrás, que o período vamos dizer assim, de aprendizado da lei, de educativo, está terminando. Segundo, houve um anúncio que a partir de outubro eles vão começar a fixar a penalidade. Agora, isso não vai dar tempo para as eleições. Então, assim, eu estou dando essa volta toda para chegar na seguinte conclusão. Cada um deve exercer uma vigilância. Nós somos os maiores fiscais da violação de tratamento de dados pessoais. E se isso acontecer com cada um de vocês, ou um cliente que procura, ou parente, que seja, me parece que, ante a ausência dos canais de comunicação, que eu também acho, e ficou muito bem esclarecido por esse gráfico que a Ana Amélia trouxe, que mostra como os próprios partidos estão em total desconformidade, no compliance geral, em relação à LGPD, então e a eleição é muito curta, então o caminho certo seria, ao meu ver, buscar a ouvidoria do TRE e TSE, porque se não tem canal de comunicação no partido, a ANPD ainda está pouco operante. E como o TRE e o TSE têm uma característica de agir rápido, então, me parece que o mais razoável seria buscar esse caminho para poder denunciar qualquer tipo de violação de tratamento de dados pessoais. Fica a dica. Bom, a vigilância, realmente, concordo plenamente com você, que cabe a todos nós, né? Então, a vigilância... Agora, canais a gente vai ter que tentar o melhor e o mais rápido, o mais eficiente no exato momento. Olha, muito obrigada, Alexandre. Eu não vou Doutora ficar... Valéria. Oi. Tudo bem? Aqui é a Estela. Desculpa interromper, mas eu gostaria de, em nome da diretoria da OAB Campinas, agradecer a presença do doutor Alexandre, da doutora Amélia, a sua presença, a presença do doutor Carlos. A gente fala que sem as comissões a OAB não seria nada, né? Mas eu quero fazer um pedido. Eu gostaria de ouvir a opinião sobre o que foi falado do presidente da nossa comissão local de direito eleitoral, doutor Rei Júnior. Era ele mesmo que eu ia chamar. Que bom. Então, era ele mesmo que eu ia chamar. Mas eu não sei se o áudio dele está liberado. Carol, por gentileza, nós convidamos aqui... Liberou. Andressa. Está liberado. Mas antes de tudo, eu gostaria de falar assim, que aprender com vocês é muito estimulante, entendeu? Tudo aquilo que o doutor Alexandre falou, que a doutora Amélia falou, os seus comentários, Valéria, são muito assim, eu aprendo todos os dias com vocês. Por isso que as comissões da OAB são tão importantes. E eu gostaria já de fazer um outro comentário, que a interseção entre as diversas comissões da OAB são muito bacanas, né? Então, a comissão de vocês, com a comissão do Dr. Rei Júnior, isso é muito bacana e essa questão da institucionalidade é fundamental. Mas não vou falar mais nada. Obrigada. Obrigada, Serafim. Eu já ia exatamente falar que quando nós criamos esse evento, eu fui prontamente convidar o doutor Valdemir, que inclusive nem o conhecia, né? Então, doutor Valdemir, eu fiquei muito feliz com você aceitar para participar da nossa plataforma, da nossa mesa, digamos assim, né, virtual, para participar aqui do nosso evento, e gostaria que você desse alguma palavrinha, depois, Ana Amélia, eu faço algum comentário, depois passo para o doutor Carlos, tá? Muito obrigado, Valdemir. Boa noite a todos, boa noite, doutora Valéria. Primeiramente, antes de terminar aqui os cumprimentos, eu quero pedir perdão pelo atraso. Eu me equivoquei, eu fui até a OAB, eu achava que a palestra ia ser lá, e aí eu saí correndo de lá, vim aqui para casa para poder acessar e compartilhar desse evento que foi muito, muito gratificante ouvir os nossos palestrantes
de hoje, doutor Alexandre, doutora Ana Amélia, que eu também cumprimento, sobretudo pela brilhante exposição que fizeram. Quero também aproveitar a oportunidade de cumprimentar a diretoria na presença da nossa tesoureira, a doutora Estela, e cumprimentar a todos os presentes. Bom, não vou me estender muito, mas quero dizer que o tema, além de interessante, ele é muito desafiante. É muito desafiante, eu digo para os clientes lá do escritório, né, do direito eleitoral, que nós estamos vivendo no que diz respeito à aplicação da LGPD nas eleições de 2022. O combinado porque a gente não sabe exatamente onde caminha, onde que a gente vai pisar. A gente não sabe. Dá licença, só um pouquinho. Doutor Valdemir, eu não sei se é só para mim, mas o seu som está muito ruim. É para todos, doutora Valéria? Doutora Valéria? Ele tá, viu, Estela? É o Carlos aqui quem está falando. Realmente ele está metalizado, viu? Doutor Valdemir, se o senhor tiver um fone para colocar. Ele está muito metalizado, está muito aberto, estou achando. Eu estou sem fone aqui. Tudo bem, continua então, vamos lá. Vou falar mais perto aqui um pouquinho. Então, eu dizia que eu tenho falado para os clientes que nos procuram no escritório que, em relação à LGPD, nós estamos vivendo um momento em que a gente está no campo minado, a gente não sabe onde está a mina, a gente não sabe onde a gente vai pisar, e, assim, muito respeitosamente, eu quero dizer que eu, particularmente, tenho um pouquinho de restrição com essa legislação que restringe de maneira muito, não vou dizer exagerada, mas de uma maneira muito firme a possibilidade do candidato chegar até o eleitor. Porque na palestra de hoje, por exemplo, muito se disse de que o candidato pode mandar uma mensagem, pode entrar em contato com alguém que foi em algum evento e assinou ali um termo de consentimento, mas veja, o candidato não quer falar para essa pessoa, porque a pessoa que vai nesse evento, ela já tem uma ligação com um determinado partido, com um determinado candidato, não é essa pessoa que o candidato quer buscar. O candidato quer buscar pessoas que talvez não o conheçam, ele quer se colocar diante dessa pessoa que ele não conhece, ele quer tentar, de alguma maneira, cativar essa pessoa. E, particularmente, né, numa visão um pouco diferente, talvez, do que foi dito aqui, eu, particularmente, entendo que essa limitação que se impõe ao candidato de se mostrar para o eleitor, sobretudo numa campanha que só dura 45 dias, é algo que talvez nem faça tão bem para a democracia. E aí a gente poderia ficar discutindo aqui a noite inteira, né, essa balança, de um lado a democracia, do outro lado a intimidade, do outro lado a proteção de dados. Será que essa proteção desse dado é tão importante assim? Será que esse incômodo é tão grande assim, a ponto da gente não permitir que um candidato se coloque à disposição de pessoas desconhecidas, de modo que a democracia possa ser exercida de uma maneira mais ampla? Fica aqui uma provocação nesse sentido. E, de todo modo, para finalizar, também quero dizer que, felizmente ou infelizmente, talvez essas restrições, talvez essas legislações, né, que têm surgido ao longo do tempo, que têm limitado as possibilidades nas eleições por parte dos candidatos, seja culpa dos próprios candidatos e, às vezes, por parte de alguns colegas advogados e advogadas também. Eu costumo dizer, por exemplo, uma comparação, o carro de som está proibido desde 2018. Por que carro de som está proibido desde 2018? Porque os candidatos não souberam trabalhar com o carro de som de uma maneira razoável. O carro de som passou a incomodar em vez de ajudar. E aí, o que aconteceu? Na campanha de 2020, por exemplo, os candidatos nos questionavam com bastante frequência se eles podiam colocar 2 carros de som, um atrás do outro, circulando pela cidade, como se fossem carreatas. Por quê? Porque a legislação permitia que o carro de som acompanhasse carreatas. Ou seja, proíbe-se o carro de som e aí busca-se uma maneira de dar aquela burladinha na legislação.
de modo que se buscava ali, então, que o carro de som, de alguma maneira, circulasse em detrimento do que dizia a lei. Então, talvez essas restrições elas sejam resultado dessa criatividade bastante grande dos candidatos. Valdemir, doutor Valdemir, seu microfone está cortando um pouquinho e eu gostaria de pedir para o senhor, vamos focar um pouquinho nas questões da proteção de dados, até porque daqui a pouco, com o avançado da hora, não dá tempo das pessoas perguntarem. Eu agradeço muito a sua... Muito obrigada. Tá, eu agradeço muito a sua contribuição e volto a palavra antes deixa eu falar o que eu ia falar para a doutora Ana Amélia. Doutora Ana Amélia, muito obrigada pela sua exposição, tá? Muito obrigada por trazer esse material robusto para que a gente possa fazer as nossas reflexões e fazer a nossa campanha, a nossa vigília com relação à proteção de dados, que é algo tão importante na atualidade, nos dias de hoje. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Carlos, que é presidente da Comissão de Direito Digital. Por gentileza, doutor Carlos, poderia nos dar um pouquinho da sua palavra? Muito obrigada. Boa tarde, doutora Valéria, doutor Alexandre, ateniense, que já esteve aqui conosco na Comissão de Direito Digital também, com uma palestra excelente, uma pessoa brilhante, o doutor Alexandre, um querido amigo também, a doutora Ana Amélia. Parabéns pela explanação de vocês aí, que não poderia ser diferente, né? Nós que já acompanhamos o trabalho do doutor Alexandre e da doutora Ana Amélia, sabemos da competência e do brilhantismo quando faz as exposições sobre esse tema, né? Sobre essa temática da legislação eleitoral, agora junto aí com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Também gostaria de dar boa noite ao doutor Valdemir, da Comissão de Direito Eleitoral aqui da OAB Campinas, doutora Estela Serafini, que é a diretora tesoureira da OAB Campinas, enfim, a todos que estão aqui na plataforma até esse horário, né, da noite, acompanhando aqui a palestra da doutora Ana e do doutor Alexandre. Bom, Valéria, eu não vou me estender muito também, porque a palestra por si já se mostrou plenamente suficiente na minha ótica, né? E assim, eu vejo que tudo que foi colocado pelo doutor Alexandre e pela doutora Ana Amélia, com relação à aplicação da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados aos partidos políticos, ela não veio para engessar, né? Ela veio para estabelecer normas de como o candidato pode fazer a sua campanha eleitoral de uma forma que proteja os dados pessoais daqueles titulares, daquelas pessoas que estão ali como eleitores, como partícipes, né, desse movimento político, né? Então, é interessantíssima a colocação que o doutor Alexandre fez sobre a questão dos dados sensíveis, né? A gente, a partir do momento que a pessoa, o titular dos dados, faz ali a sua colocação em uma plataforma, já mostra ali o seu interesse, né, político, enfim. Foram colocações excelentes. Inclusive, eu recebi, quando o doutor Alexandre estava fazendo o comentário, a explanação dele, eu logo lembrei eu recebi agora, essa semana, de uma deputada federal, uma mensagem por WhatsApp que diz assim: Olá, Carlos, sou do time da deputada fulana de tal e queria checar se você gostaria de receber mais notícias via WhatsApp sobre a nossa campanha. É só responder por aqui, venha participar com a gente. Quer dizer, eu mandei uma outra mensagem dizendo: como é que vocês conseguiram meus dados? A gente sabe que os dados estão aí, né? Mas eu queria saber de onde veio essa informação. E aí sumiu, aí a candidata não me respondeu mais. Ela perdeu uma oportunidade de falar: olha, nós conseguimos através de uma plataforma X, YZ, ou seja, ela demonstraria para mim a lisura como ela conseguiu aqueles dados, o meu telefone celular, o WhatsApp, e assim por diante, né? Então, eu acho que essa palestra excelente, o tema que foi abordado, que foi colocado, porque são questões atuais que nós estamos aí há 2, 3 meses das eleições e que vai pipocar muito problema com relação a isso, não tenho a menor dúvida. Mas parabéns a todos e obrigado, Valéria, pelo convite.
em poder mediar, poder estar aqui com vocês todos participando desse evento. Bem, eu vou abrir agora a palavra tanto para a doutora Ana Amélia, porque agora ela até agora não pôde falar depois que ela encerrou o que ela falou, né? E depois para o doutor Alexandre, e deixar aqui já minha gratidão pelo rico conteúdo, né? E o time, eu agradeço até vocês terem comentado da oportunidade, mas realmente eu estava aguardando para juntar os dois, né? O doutor Alexandre e a doutora Ana Amélia, os dois, né? Para falar de tema que vocês sabem e trazem com tanto conteúdo aqui, e que vai valer a pena até uma outra oportunidade para que a gente possa novamente falar. Tá? Então, doutora Ana, por gentileza, poderia abrir seu microfone e dar a sua palavra, e muito obrigado pelo conteúdo. Eu já coloquei aqui no chat, inclusive, todo o material que eu consegui enquanto os palestrantes estavam falando. Então, aqui está disponibilizado. E depois eu disponibilizo também no grupo de WhatsApp que nós temos. Pode falar, Ana. Muito obrigada. Eu não quero falar, não, eu quero ouvir. Bom, dizer para vocês aqui, deixa eu botar aqui, esse livrinho para quem está nos ouvindo, bem bacaninha, Direito Eleitoral Digital. Tá? Você tem como fazer uma captura de tela e mandar para mim depois no WhatsApp? Vou mandar. Depois eu coloco, depois eu coloco no grupo, por favor. Esse é para eleitoralista. Tá. Agora, para LGPDista... Nossa, fabuloso. Pode colocar. Você conhece esse cara? Abre o microfone dele, por favor, Carol. Esse cara é doutorando, ou já é doutor, aqui no FRJ. Isso aqui foi a tese de doutorado dele. Conheço. Hein? Sim, eu conheço o Diogo Reis, inclusive ele já tem outras edições. Bruno César, quem foi LGPD, estuda, porque ele além disso tudo, ele é serventuário do TSE, e ele acompanhou todas aquelas, o grupo de trabalho sobre LGPD, o cara sabe muito, entendeu? E ele é muito bom. Como é que é o nome dele? Bruno César. O título é Dados Pessoais e o que mais? Gente, dados pessoais, LGPD e as eleições, editora De Plácido. Chega no dia seguinte, olha, vou falar para o Bruno que eu dei uma pala para ele. Vale muito a pena, tá? Porque quem é de direito digital vai nessa e quem é de direito eleitoral vai nesse. Porque não fala, só tem um capítulo sobre... não sei se está dando para ver. Deu agora? Deu? Sim. RT. Tá? Só isso, Valéria, a palavra é contigo. Ana, muito obrigada. Doutor Carlos, muito obrigada. Doutora Serafine, que é uma grande amiga, muito obrigada por estar presente. E todas as pessoas que estiveram aqui presentes também, agradeço. Não posso deixar de agradecer as meninas que estão sempre aqui nos apoiando nos nossos eventos, a Carol e a Andressa. Agradecer também o presidente da comissão, doutor Valdemir, que teve que se ausentar, por ter dado uma palavra. E esse evento aqui, gente, eu acho que a gente pode repetir, porque eu acho que tem muito assunto ainda para a gente falar, tem muita gente que tem interesse, nós pusemos todo o material aqui para todos vocês, tá bom? E se mais ninguém tiver nada a falar, podemos tirar aquela nossa famosa fotografia. Que tal, Carol? Carol ou Andressa? Pede para o pessoal abrir a câmera. Tem que ligar a câmera, quem quiser, né? Claro. Com consentimento, né? Consentimento. Já passei no chat aí, para quem quiser ver, os links dos livros recomendados pela doutora Ana Amélia. Está fácil de comprar. Muito obrigada, muito obrigada. Pronto, Andressa, quando puder, a gente dá aquele sorriso.
Pronto? Pronto, Carol? Acho que deu certo, sim, Valéria. Ela já escreveu Deu? aqui no Ah, chat. então tá Aqui. bom. Então tá bom. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite de quinta-feira para todos nós, e vamos aí na vigília, né? E depois, Ana, vamos, se você puder, vamos trocar ideia aí com relação a esse material. Alexandre, muito obrigada, Valdemir, muito obrigada, doutor Carlos, muito obrigada, doutora Serafine, por estarem todos presentes aqui, todas as pessoas, em nome, deixa eu escolher aqui uma pessoa, em nome da... Eu vou agradecer a Aline Andrieta. Na pessoa da Aline Andrieta, eu agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes aqui nesse evento de hoje. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, doutora Namélia. Conta comigo aí, sempre. Obrigado. Obrigado. Até mais.